Bom dia! Vamos entrando, pessoal. Bom dia! Me ouvem? Vamos entrando, sejam bem-vindos. Retornei, voltei. Estou de volta, o Neurocafé voltou. Bom dia, gente. Vamos entrando, vamos chamando o pessoal, o povo, a pova. Bom dia. Estavam com saudade do Neurocafé? Eu tava de fazer o Neurocafé, mas eu não tava de acordar cedo e me arrumar toda para participar. Mas todo bônus tem um ônus, né? O ônus é esse. Tá bom, vale a pena. É um ônus que vale muito a pena. Então, bom dia, sejam bem-vindos. Começamos o ano hoje aqui com mais um Neurocafé para mim, né? Com todo esse programa que já virou aí café da manhã de vocês. E vocês sabem que meu objetivo é competir com a Ana Maria Braga do café de vocês, né? Vou ter que começar a fazer Neurocafé todo dia para que vocês acordem querendo saber de saúde mental, né? Ao invés de querer saber do resto das coisas. Aí vocês vêm aqui para saúde mental, depois vocês vão assistir o resto das coisas, né? A palavra do dia. Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Sejam bem-vindos, vamos entrando, peguem seu café. Quero saber quem tá aqui pela primeira vez. Retorno é sempre assim, né? Meio... já retornando assim, meio... Oi, Manu, bem-vinda! Meus alunos lindos já estão aqui. Acaba que esse Neurocafé, os meus alunos vêm em peso, né? As minhas alunas psicólogas, a Verônica. Porque é muito bom mesmo. Pessoal, hoje o Neurocafé, a gente começa esse Neurocafé desse ano aqui de uma maneira inusitada. Estou quebrando barreiras. Eu mesma, comigo mesma esse ano. Ó, temos a Jéssica pela primeira vez. Bem-vinda, Jéssica. Marlene também pela primeira vez. Bem-vinda. Espero que vocês gostem. Fiquem por aqui com a gente. Peguem o cafezinho de vocês aí, que é o Neurocafé. Vamos lembrar, né? O que é o Neurocafé? O Neurocafé é esse momento que a gente tem toda terça-feira de manhã, 7h30 da manhã, para que a gente fale de saúde mental, de neurociência aplicada à saúde mental de uma maneira leve, né? De uma maneira entendível, de uma maneira prática. Então, aqui no Neurocafé não tem aula de neurociência, mas tem pessoas, geralmente eu ou os meus alunos, junto comigo, do PNP, falando sobre como que a gente aplica a neurociência na psicologia. E agora, esse ano, a gente vai falar sobre como que a gente aplica a neurociência na saúde, no geral, né, gente? E hoje a gente já vai começar falando sobre neurociência aplicada à saúde. Então, hoje a gente vai se derramar, né? Não vai falar só de psicologia. Cada vez mais eu tenho entendido, pelos meus próprios alunos, pelas pessoas que me atendem, pelos médicos que me atendem, pela Luísa que vai falar aqui com a gente, como que a gente precisa realmente estender a neurociência para toda a área da saúde, porque é um objeto de muita transformação, é um tipo de conhecimento que transforma toda a área da saúde. Então sejam bem-vindos, vamos entrando aqui. E hoje eu vou falar com a Luísa. A Luísa vai se apresentar aqui já para vocês, eu vou chamar ela. Acho que a Luísa está estreando na live, hein? Não sei, vamos ver. Mas a Luísa já está numa caminhada pessoal comigo, aí ela é minha amiga há muitos anos. Ela cuida da minha saúde há muitos anos e é curitibana também, então quem já é de Curitiba ou região anota aí o endereçozinho dela para já vir aqui conversar com ela, né? Então vai ser um Neurocafé bem... A gente começa muito simbolicamente esse ano, né? Abrindo já, quebrando barreiras e não só da psicologia, mas falando de neurociência na prática da saúde como um todo. E a Lu é fisioterapeuta, mas ela tem trabalhos específicos na área da saúde, da fisioterapia, ela vai falar para vocês. Então eu vou chamar ela aqui, como sempre, sintam-se à vontade para participar, para perguntar, para sentirem-se bem aqui, para tirar dúvidas. Vou chamar ela aqui então, peraí.
convitinho e entra aqui para falar com a gente. Ó, minha físio, uma profissional incrível. O pessoal já veio ver o Luiz aqui. Rosiane? Ah, sim, Rosiane. Então, vem, vamos ver se a Lu vai conseguir entrar. Vai, Lu, te mandei aqui, deixa eu mandar direto aqui no teu nome. Não consigo. Vou de volta, Lu. Vou mandar de volta, ó. Pronto. É um convite que vai para você. Acho que aqui mesmo, Lu, aparece. Você tem que dar um ok. Se não você pede, Lu, para entrar, também podemos tentar fazer assim. Ver se dá certo. Vamos ver, ela vai entrar aqui. Tá escrito que ela não tá conseguindo participar. Por quê, Lu? O que tá dando aí? Mandei de volta. Lu, qualquer coisa você sai da live e entra de volta, tá? Enquanto eu vou falando aqui pro pessoal da nossa... de o que vai acontecer esse ano em neurociência aqui no Brasil. Olha, gente, não sei se o Lu tá conseguindo entrar. Lu, se você não estiver conseguindo, sai da live, entra de volta e abre quando você entrar, abre um convite aqui para mim. Pede para participar, tá? Às vezes o Instagram cada vez mais não está querendo colaborar com os nossos neurocafés. Estou pensando em ir para o concorrente vizinho aqui, viu, gente? O que vocês acham? Vocês vão para lá também, se a gente for? Porque lá tá menos complicado de participar. Bom, esse ano, então, como eu falei para vocês, esse primeiro semestre de Neurocafé, a gente vai falar muito de neurociência aplicada à psicologia e à saúde, né? E o que acontece é que é muito interessante, como eu sou psicóloga, ó, a Lu tá dizendo que não tá conseguindo participar. Como eu sou psicóloga, o processo todo para mim, quando eu comecei a estudar neurociências, foi para entender a mente humana e para entender aquelas lacunas. Ó, meu Deus. Só deixa eu continuar aqui. Tá. Para entender aquelas lacunas de respostas a alguns sintomas que eu não conseguia compreender e também não conseguia endereçar só com o que eu tinha de conhecimento das abordagens psicológicas, né? E a neurociência trouxe para mim e para todos os meus alunos, a Lu vai falar também um pouco sobre isso, uma base de entendimento biológico que eu não tinha antes, porque a gente ainda não tem isso na faculdade, né? Uma coisa que eu tenho chamado a atenção aqui, a gente está em 2024, a gente ainda não mudou essa base curricular de psicologia e da saúde para que a gente entenda o ser humano e a mente humana através da biologia do cérebro, né? Na semana no projeto Neuropsia, eu vou falar muito sobre isso. Lu, a gente vai ter projeto Neuropsia agora, que vai abrir as vagas. E vou fazer um projeto, aquela semana gratuita que eu faço, eu vou fazer um projeto. Vai ter começo, meio e fim, e tá assim sensacional. A pessoa vai sair de lá entendendo para que o cérebro serve. E como que a gente usa ele na saúde. E aí eu comecei a entender depois de um tempo que não é só a gente que é psicólogo que precisa saber, porque os problemas que nós temos de saúde, qualquer problema, inclusive dor física, eles estão relacionados ao cérebro e às emoções e ao estresse. Eu estava vendo um dado ontem dos Estados Unidos, Lu, 60 a 70% das queixas médicas dos Estados Unidos estão relacionadas ao estresse, sabia disso? Caracas! De uma pesquisadora que ela pesquisa exatamente o que eu estou pesquisando, que é o processo de exaustão, o pós-estresse, né, o estresse crônico. E esse é um dado que eles acabaram de recolher. É muita coisa, então não tem como não saber, né, desse efeito todo no sistema na área da saúde. Então, Lu, comece, se apresente, tá linda, aí neste andar maravilhoso. Você já conhece. Desse lugar que eu comecei os cursos, Lu. Ah, meu Deus. Gravações, muito legal. Que bacana.
Então, olha só como é desafiador para mim, né? Porque, nossa, preparei computador, tal, testei câmera, microfone e tive que vir para o celular. Sem fone, e é assim que tem que ser, né? Subi, organizei, mas enfim, é a vida como ela é, né, Fran? Desse Sim. jeito. Bom, é um prazer imenso poder estar aqui. Faz parte de um dos meus projetos mesmo, a gente poder unir forças, essa é a minha busca. Então, tem tudo a ver, né? Eu estar hoje aqui conversando com vocês, psicólogas, eu convidei outro pessoal da área de saúde, porque esse é um dos meus projetos para esse ano, é poder usar do conhecimento que eu tenho dentro da fisioterapia, vinculado à saúde mental, porque sim, Fran, né, o estresse ele altera o eixo neuroimunoendócrino e, inevitavelmente, ele vai estar ali sendo responsável por grande maioria, se não diretamente, indiretamente, pela grande maioria das doenças, né, tanto de saúde mental quanto saúde física. Eu sou fisioterapeuta, né? Então, há mais de quase 30 anos. Trabalho com acupuntura, então sempre já fiz esse meu caminhar olhando para o ser de uma maneira integrada, né? E a microfisioterapia, que eu já estou também há uns 10 anos, estudando e tendo esse entendimento do quanto mente, cérebro e biologia eles estão conectados, ela enraizou ainda mais essa certeza dentro de mim de que sim, nós precisamos trabalhar juntos. E a neurociência, ela chegou na minha vida trazendo empoderamento nesse sentido, né? Então é um prazer muito grande poder estar abrindo aqui esse Neurocafé contigo. Ah, que legal. Nessa Muito sala doido, que já carrega toda essa energia, né, Fran? muito doido, muito legal isso. Ô, É. Lu, eu acho que a gente podia começar, porque falando um pouquinho dessa questão da dor. Porque você trabalhou com dor desde que você se formou há muitos anos atrás, né? Com essa dor crônica, né? Teu começo, teu meio Sim, veio desse entendimento da dor, né? é. Hoje nós sabemos, Fran, tem muito embasamento, né? Tem muitos estudos que comprovam o quanto em dor crônica a acupuntura ela tem um papel fundamental. A Uhum. medicina convencional ela é excelente para várias patologias, principalmente o acesso a dores agudas, né? A problemas mais agudos. Mas num quadro crônico, o corpo se adapta e aí ele não começa a não responder mais de uma maneira adequada a uma medicação. Então ela fica mais sendo um tratamento meio que paliativo, você tem a necessidade de entrar com outros recursos, até para estar dessensibilizando essa via nervosa. Então, sim, a minha formação, uma vez que eu terminei a acupuntura, foi me especializar, minha primeira especialidade dentro da acupuntura foi em clínica da dor. Justamente para poder estar atuando de uma maneira mais adequada, né? Dando esse suporte terapêutico. E porque sim, a gente precisa, o corpo, assim como nós sabemos que o cérebro ele aprende, ele se adapta a uma condição e ele vai trabalhar de uma maneira condicionada, o cérebro numa dor crônica ele está condicionado, o cérebro não, o corpo numa dor crônica ele está condicionado a responder daquela forma. Então você tem a necessidade de dessensibilizar essa via nervosa e de ensinar um novo caminho para ele. Senão, do contrário, você vai estar fadado a ter quadros recorrentes, porque ele aprendeu a responder daquela forma, né? Então, se você não trabalhar a parte muscular, se você não dessensibilizar essa via nervosa, se você não ensinar um novo caminho, aquele processo ele volta. E aí, claro, né, Fran, a gente vai olhar para quadro, para as questões aí de mente, né? Na fisiologia do trauma, que o PNP trouxe muito isso para mim, esse entendimento de neurociência, né? Do quanto o corpo ele vai se adequar, ele vai responder daquela mesma forma. Então, você vai ter uma estrutura fragilizada e sempre que você entrar num processo de estresse, é aquela estrutura, é aquela área do teu corpo que vai gritar. É como se já Uhum. tivesse
tudo muito aprendido, né? Programado. Sim, Programado, essa é a palavra, sim, programada. programado, né? É, Uhum. ótimo. Então acho que a gente pode. Porque isso tudo. Sabe, Lu, que isso é uma coisa. É até difícil a gente conseguir explicar num neurocafé, mas a gente vai tentar aqui, né? Mas isso é uma coisa que antes de fazer neurociência, antes de fazer pesquisa, eu já tinha essa noção pela minha experiência comigo e os pacientes que eu tinha na empresa. Porque na empresa, eu venho de um trabalho de empresa com executivos há muitos anos, né? Desde que antes de eu me formar, eu já trabalhava. Então, acho que esse ano faz 20 anos, eu faço 20 anos de formado. E na empresa, o que acontecia? Existia sempre uma demanda física muito grande e alguns anos atrás as pessoas de empresa, inclusive, a demanda era muito mais de dores crônicas, problemas gastrointestinais, né? E isso muito desvinculado ao trabalho. Não, isso não é trabalho. Isso aí você cuida da sua vida. E depois, quando eu ia fazer os meus treinamentos para a empresa, ou eu fazia uma mentoria individual, ou fazia os treinamentos para grupos, e era sempre de habilidades emocionais, sempre foi nessa área, né? Era muito interessante porque eu tinha essa percepção de que essas dificuldades emocionais que as pessoas traziam elas acompanhavam as dificuldades e as dores físicas. E nos treinamentos que eu dava, Lu, geralmente eu dava naquela época módulos de 2 dias. Na metade do primeiro dia, a gente trabalhava tanto conteúdo emocional que as pessoas voltavam com sacolinha da farmácia depois do almoço. Porque elas começavam a passar mal, começavam a ter dores, começavam a ter outras travavam, que a gente Uhum. chegava no segundo dia com todo esse eixo aqui travado. Né? E aí eu comecei a ver gente, porque assim começou a se repetir tanto que eu falei, não, isso aqui não é normal. E eu não tinha nenhum respaldo dentro da psicologia, porque eu não tinha neurociência ainda, né? Assim, se eu tinha sinapse, que me explicasse isso, que me explicasse esse processo. Então, hoje eu não consigo ver dor, corpo, fisiologia do corpo e dificuldades corporais que não estejam atreladas a um processo emocional ou a um processo de estresse oxidativo, né? Que já estressou todo o Uhum. corpo e inflamou. E ainda assim, quase ninguém fala sobre isso, né? Sim, sim. Você sabe que esses tempos eu ouvi acho que foi um podcast que, deixa eu ver se eu lembro o nome do médico. Ele falou muito na época do Covid. Me fugiu, mas enfim, ele estava justamente falando sobre a medicina do futuro, que é essa. A gente precisa entender que existe um eixo neuroimune endócrino Uhum. e que se você não trabalhar essas questões de emoção, se você não botar a mão nesse corpo físico, para a gente poder estar sintonizando mente e corpo, estar reabilitando, vindo pelas duas vertentes, por isso que eu vejo que é muito incrível se a gente poder cada vez mais trazer essa consciência e agregar forças juntos no processo terapêutico do paciente, porque o sucesso é absoluto, a eficiência vai ser, você supimpa, né, Fran? E aí ele falava justamente isso, que ele acredita numa medicina, o Dr. Zeballos, que ele acredita numa medicina do futuro, aonde isso é muito bem difundido e muito bem trabalhado. Porque, inclusive, a classe médica, que já está muito mais aberta, os novos que estão chegando no mercado, já estão muito mais abertos para isso também. Mas ainda assim, você vê aqueles mais antigos que chegam e falam: o senhor andou passando por algum estresse, um paciente que vai, por exemplo, diagnosticado um câncer? O que aconteceu nos últimos 2 anos da sua vida que te estressou tanto? Porque não tem como você, cada vez mais isso está sendo difundido. Acho que a física quântica, a neurociência, esses estudos, eles vêm cada vez mais atrelando o ser como Sim, um todo. explicando a explicação, né? E aí, Fran, falando sobre empresa, né? Eu presto um trabalho em Cascavel, eu atuo aqui em Curitiba e minha família é de Cascavel, então eu atuo em Cascavel também. E lá eu faço um trabalho na empresa da família. E que cheguei lá para trabalhar questões com acupuntura, acessando o corpo, né? Microfisioterapia, lógico, mas dando esse suporte emocional com o conhecimento que eu fui adquirindo, né? Que eu já trazia, mas que eu fui adquirindo também muito com os estudos de regulação emocional, com o teu suporte, com o suporte do PNP.
E é incrível, porque eu estou um ano e meio lá. E o feedback que eu tive esse final de ano deles, eu comecei todos acessando via corpo, mas o comportamento, a mudança de comportamento, o relacional dentro da empresa, eu recebi feedback tanto dos funcionários quanto da chefia, do RH. Então é muito incrível como sim, caminha junto, tanto faz você acessar corpo quanto você acessar mente, inevitavelmente você vai chegar Aos aos dois. dois, É. aos dois. Sim. Acho que a grande questão disso, Lu, é a gente também conseguir compreender que nenhuma área nossa da saúde, agindo sozinha, vai conseguir ter efetividade total, principalmente se esse processo que a pessoa tem de inflamação, de dor ou não, traz algum tipo de estresse ou algum tipo de histórico emocional, o que geralmente traz, né? Geral... Dificilmente a pessoa vai desenvolver alguma doença, alguma coisa, a não ser que seja um acidente, Uhum. né? Mas sim, né? Você trabalhou muito também com recuperação de cirurgia, né? E Sim, processo Fran. E de eu ia você até te falar, mesmo. mesmo sendo um acidente, vem depois todas as questões. Ó, o desamparo chegando aí, né? O trauma, aquele trauma que as pessoas Não é entendem também de só do neurociência. corpo, né? Não, não é só do É um corpo, trauma. Fran. E muitas vezes as questões que vêm de um processo de reabilitação, onde você está inseguro com relação a uma patologia, que você vai precisar lidar, dependendo, todo a reabilitação, né? É um grande desafio para um ser, porque ele passa biologicamente, vamos falar um pouquinho de processo evolutivo. Ele passou biologicamente por uma sensação de uma grande ameaça, e ele vai precisar encontrar formas de se readequar novamente àquele ambiente. Então, ele lá num processo biológico, ele vai ter que se deparar com seus maiores medos. Uhum. Então, eu acho que independente de ser um trauma físico, né, um acidente, Abrupto, uhum. abrupto ou não, esse suporte, e aí eu vejo cada vez. Ele é fundamental. Ô, Lu, Ele é fundamental. o que ajudou depois de você entender, né, neurociência dentro do PNP? O que você acha que você teve mais clareza para atuar no teu trabalho? Fran, o que eu vejo, né, da mudança no consultório? Eu já tinha resultados, sempre tive resultados bons, de uma maneira geral, no consultório. É, até eu estava pensando, né, de que maneira, o que a PNP trouxe para mim? Na verdade, me trouxe mais esse desejo, porque o consultório ele já caminha sozinho, né? Mas ele me trouxe mais esse desejo de eu poder trazer consciência para as pessoas do quanto eles são reféns das suas próprias histórias, porque quando a gente entende com todo o embasamento que você dá, você é incrível porque você tem uma metodologia, como se você tem uma empatia muito grande, porque quem está do outro lado, aprendendo, por quem vai ser tratado. E eu acho que isso é fundamental nessa medicina. E fundamental para a vida, pessoas humanas que amparem, né? E que te dê segurança para você poder desempenhar o seu papel. Então, o PNP ele chegou me trazendo a certeza. Eu estava numa busca de como é que eu posso fazer para as pessoas, para os médicos, para os pais entenderem que não adianta vir uma criança aqui para eu atender, eu preciso entender um pouquinho dessa história, para eles entenderem que o maior desafio da vida deles é se ter esse emparelhamento ao ter os seus filhos se emparelharem com as suas próprias histórias ao estarem criando aquela criança para ajudar eles nesses processos, para os médicos entenderem que sozinho também. Esses tempos eu perguntei para um reumato. Quantos dos teus pacientes têm uma questão emocional forte para trabalhar? Todos. Claro. Eu falei, sim. E o suporte que o senhor tem aqui? O senhor podia ter uma física aqui do seu lado, nesse consultório? O senhor poderia ter. Alguns pacientes eu indico para fazer yoga, alguns pacientes, claro, já é muita coisa, né, Fran? Mas assim, falta. Poderia ser mais, porque é médico da minha família, e eu não vejo chegar esse retorno via minha família me dizendo: olha, o meu doutor falou sobre isso, falou sobre uma alimentação, me indicou para eu seguir uma alimentação mais. Toda essa parte de conhecimento que a gente tem, Fran, que não adianta, você vai ter que trabalhar uma modulação intestinal, você vai ter que trabalhar uma suplementação, porque esse corpo já está degradado demais, você vai ter que trabalhar a emoção. Então, a neurociência ela trouxe para minha vida
esse empoderamento para eu falar, caracas, está aqui, ó, processo evolutivo, traumas intergeracionais acontecem por quê? De que maneira? Como é que eu posso? Então, hoje o paciente chega, eu já começo a falar mais fortemente ainda, com embasamento maior sobre a gente estar regulando essa emoção, técnicas de regulação emocional. E é incrível porque com esse conhecimento daí mais enraizado sobre desamparo, sobre trauma, sobre regulação emocional, eu estou conseguindo com que os pacientes, os meus pacientes, eles confiem em mim e se dediquem a fazer aquela prática diária de regulação emocional. E, Fran, os resultados, o que eles me trazem é incrível, é surpreendente. Porque em 30 dias a vida fazer assim, ó, caraca. Claro que tem a micro, né? Muitos eles não são todos que passam por um processo de micro e acupuntura. Tem alguns que vêm fazer a micro. E quando a gente trabalha corpo físico, eu preciso dar, com a microfisioterapia, que são toques sutis, eu preciso de um tempo para o corpo estar se adaptando a todo aquele processo. Então, geralmente eu dou uns. Foi trabalhado, né? Então, geralmente eu dou uns 30 dias para um retorno. E o retorno é tipo, nossa, minha vida mudou, a minha percepção com relação à minha mãe mudou, a minha postura com relação ao meu pai, olha o que eu escutei dele, eu consegui ter. Nossa, as pessoas dão uma expandida de consciência muito incrível, Fran. Então, a formação, ela me trouxe esse empoderamento. E aí, eu tenho usado muito das técnicas para ajudar eles a recondicionar o seu corpo, a resposta, né? A sentir que eles estão seguros, a criar tanto sensação de segurança, sensação de afeto. Porque eu acho que quando você. Isso que você está me dizendo agora, bom, eu sei, né? Porque também eu faço esse processo com você, mas basicamente é tirar a pessoa enquanto você trata o eixo corpo dela e você vai atuando na dor, no desconforto, e a acupuntura acaba que ela atinge o eixo endócrino intestinal também. Enquanto você interage no corpo da pessoa que já tem a marca, que já tem a sedimentação, que já tem a inflamação, muitas vezes, que já tem a dor, você traz também o processo emocional que está vinculado a essa dor, a esse processo, a essa história desse corpo. E isso a gente está trabalhando no estresse de uma maneira mais também unificada, no estresse ou no trauma, que é trazer segurança para o corpo e mente, né? Porque eu acho que tem uma coisa importante que talvez as pessoas não saibam, e eu não sei nem se é todo aluno meu que tem esse link total de entendimento, porque infelizmente as academias de saúde, elas fragmentam a nossa cabeça, elas não nos ensinam a pensar de maneira integral, elas nos ensinam, e tudo bem até certo ponto, porque a gente precisa ser especialista aqui, né? Só que como é que a gente sai de uma faculdade de psicologia, de fisioterapia, sem entender que é tudo integrado e que eu preciso saber o mínimo, não é nem o mínimo, eu preciso saber muito mais do que o mínimo de funcionamento, para entender que quando esse corpo aqui inflamou, ou machucou, ou tem uma dor que ninguém sabe de onde vem, ou ela não vai embora e já devia ter ido. Tem algo aqui que não é só esse processo e eu tenho que encaminhar, óbvio, porque você não vai fazer psicologia no seu consultório, eu não vou fazer fisio no meu, como também não vou fazer nutrição. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que, no momento em que eu atuo nessa dor, seja física, seja emocional, seja a questão alimentar, eu tenho que entender que tá tudo junto. Né? E não culpabilizar o paciente. Olha, enquanto você não arrumar isso, não adianta nada, porque o processo de estresse crônico ele vai vindo pelo acúmulo de tudo, né? É um ambiente ameaçador, é um traumas que eu já carrego no meu corpo já traz uma biologia suscetível a estressar mais, reagir mais, é um estilo de vida inadequado. E o tempo todo, muitas vezes eu vou ao médico, vou ao físio, vou ao psicólogo e eu recebo mais ameaça. E aí o meu corpo trava mais, meu processo emocional trava mais. Então, a gente não pode continuar tratando as pessoas com ameaças. Sim. Sim, a gente vê que não funciona, né? Sim, a neurociência, da maneira como tudo que você traz para nós, né, Fran, na formação, é isso mesmo. O paciente não, ele precisa se sentir amparado. Então, esses conhecimentos é justamente isso, né? Eu tendo conhecimento, é claro, vou indicar para Nutri, vou indicar para um médico que precise integralista, uma nutrifuncional, para um psicólogo, mas eu conhecendo pelo menos um pouco desse trabalho,
eu consigo acolher e eu consigo persuadir ele para ele entender que é necessário, que a Sim. gente precisa dessa unidade. Sim, sim. Então, não tem como, né? Ah, Luiz, mas você foi estudar modulação intestinal? Fui. Foi estudar interpretação de exames laboratoriais? Fui. Foi estudar nutrição funcional? Fui. Eu sou xereta, mas justamente porque o meu intuito era esse, ó, vem cá, aqui não dá dessa forma como tá. Você precisa de um profissional desse É. gabarito para poder te ajudar. Ah, Lu, porque olha que diferença você ir para um consultório e falar, ó, você precisa procurar um psicólogo. Porque isso Uhum. aqui tem fundo emocional, viu? Você provavelmente está com estresse crônico, eu tô conseguindo, blá, 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 blá. Vamos supor, né? Outra coisa é você entender e falar assim, olha, tá vendo essa dor aqui que você tem? Essa dor aqui, quando você sentir, faz respiração tal e procure entender o que aconteceu antes. Se você não estava desamparada, onde que ela veio, se você não está com muito acúmulo de coisa. Porque aí, no mesmo processo, você ajuda a pessoa a regular, ela Uhum. tá desamparada naquela dor, e ela vai se tornando autônoma de como ela funciona. Porque É, é isso que a gente deveria estar fazendo, isso, deixar que as pessoas se descubram com conhecimento para que elas não dependam da nossa ajuda, mas para que isso. elas fiquem entendendo da nossa ajuda, né? É outro contexto. Não, é outro contexto e é lindo, né, Fran? Porque aí sim você dá autonomia para esse ser, né? Eu costumo falar para os pacientes, ó, isso aqui não é para a vida inteira, então precisa, você vem, pega o suporte e vai, você precisa ter autonomia na sua vida, nós não podemos mais ser escravos das nossas experiências, Não. a gente precisa é, entender, sentir, trazer esse ambiente seguro, para qual foi a emoção, por quê, de que maneira eu posso fazer isso diferente, Uhum. e, Fran, e é incrível também, né, porque os pacientes que vêm para fazer é, a, a, a microfisioterapia, né? Eu sempre, muitas vezes, eu uso, não sei, não nomeio, mas agora quem estiver escutando fala, ai, é a Fran! Eu falo, ó, tem uma amiga, psicóloga, neurocientista, que quando ela voltou da formação, ela bateu aqui no consultório, eu falei, mas ué, o que você veio fazer aqui? Você lembra de quando você foi tratar o teu medo no processo gestacional? Você falou, Lúcio, que é muito mais forte do que eu, tem memória corporal. Sim, que eu fiquei com uma inflamação nas É. costas. Eu tenho essa marca nas costas até hoje. É, tem memória corporal. Então, é isso, gente. A gente precisa conhecer do trabalho de cada um, saber das ferramentas que tem. Porque os pacientes, quando chegam ali para tratar, muitos já estão assim, ó, no processo de mudança, já estão encaminhados, mas tem alguma coisa que trava e nem ele consegue identificar o que é. Isso é memória corporal. Então, eles Isso é memória corporal. chegando, muitos vêm e falam isso, eu não sei porque, eu já entendi, eu já estou fazendo, eu já estou, mas por que que eu travo sempre? Sim. Porque tem memória corporal. E Fran, foi muito incrível porque a formação do PNP, né, a neurociência na minha vida, porque você me convidava, venha fazer. Você está precisando desse suporte, Lu. E aí, quando eu aceitei, que a primeira aula que eu fui assistir foi de desamparo, Deus é tão maravilhoso, que eu abri assim, meio aleatório ali, falei, vou assistir essa aula aqui, dentro do módulo desamparo. E aí veio tinha um trabalho científico mostrando ali da importância de se trabalhar a memória corporal, que falava justamente, você precisa regular a emoção, ok, precisa mudar o ambiente em que ele está inserido, ok, mas se você não trabalhar a memória corporal, você não vai conseguir uma estabilidade, um sucesso absoluto. Eu falei, caracas, a minha amiga tinha razão, por que que eu resisti tanto? É. Então, é incrível, né? A neurociência trouxe essa certeza para mim. Claro que eu já sabia isso e vivenciava isso no consultório. Uhum. Mas você... Mas você não sabia que essa memória era constituída, Uhum. né? E na verdade, a gente inclusive tem uma aula lá no PNP, que é uma aula das mensais, né? Que é uma das aulas que eu mais gosto. E eu quis inserir essa aula. Eu falei, vamos ver se as pessoas. Não sei se as pessoas vão entender isso, mas eu preciso inserir. Que é uma aula de reações emocionais avançado, aonde a gente explica, desde o nascimento até a vida adulta, como que as emoções e as memórias se constituem junto com os movimentos do corpo, né? E que a gente hoje não sabe o que vem antes. Não tem, a gente não consegue entender categoricamente se é o movimento ou se é a emoção.
Porque os estudos que eu fiz, né, Lu, foram estudos de interocepção e estudos de psicofisiologia. Então, a sudorese, batimento cardíaco, todo o processo de dilatação de pupila do corpo reagindo aos efeitos emocionais de estresse. O meu foi com estresse social, que é o que a gente mais tem hoje, né? Estresse social. A gente ali, eu em loco, e as pessoas com os eletrodos ligados ali no seu corpo, na sua sudorese, no seu batimento cardíaco, quando elas estavam ali com uma temperatura corporal mediana, pessoa sentadinha ali, bonitinha, quando de repente eu falava, olha, você vai fazer um speech, né? Uma apresentação pública. E a gente sabe hoje, na Inglaterra pelo menos, isso é um dos maiores estressores sociais para as pessoas, porque as pessoas têm pânico de apresentação em público. Aqui no Brasil também tem, né? Eu sei muito bem do que você está falando. Ele é um dos maiores estressores que a gente sabe que é essa apresentação em público. E aí, na hora que eu falava, a temperatura começava a subir. Tanto a corporal quanto os batimentos cardíacos a acelerar. E eu tenho esse gráfico, eu mostro para vocês, inclusive, esse gráfico, né? Do processo, para entender como que é tão na hora que antes da pessoa se dar conta do que ela vai ter que fazer, assim, cognitivamente, racionalmente, o corpo reagiu. Era muito interessante. E no meu estudo piloto, eu fazia o seguinte: as pessoas começavam a subir, e quando eu conversava com elas, falava, olha, tá tudo bem, diminuía o batimento, porque era esse processo de suporte, né? Não era o objetivo do meu estudo, mas eu fui observando em loco esse processo, e daí que eu comecei a querer entender mais do suporte. Porque eu já falava sobre isso, mas o corpo reage com esse suporte imediatamente, mesmo que ele não entenda o que está acontecendo, né? Então, assim, e esse corpo, a gente vamos pensar que nessa repetição de medo, de ameaça, do corpo ficando quente, da gente ficando em alerta, em estresse sociais, o corpo vai sedimentando nesses lugares. E muitas vezes lá no consultório psicológico, ou lá nas empresas, ou lá na escola, se a gente tivesse esse conhecimento na escola, ia ser tão legal. A pessoa tá ali, ela já teve consciência, tá? Eu entendi que eu não sei lidar com isso, eu entendi que eu não sei lidar com estresse, que eu tenho uma dificuldade, que o ambiente tá muito, só que eu não tô conseguindo regular. Sério, você me ensina exercício, eu não consigo regular. Até então, né? Aí começa a inserir corpo. Tá, então é que teu corpo tá com a memória, e a memória do corpo é tão forte quanto a memória da mente, na verdade é a mesma. É a mesma, E se a gente pensa, é difícil mesmo definir quem vem primeiro, né? Não, dos estudos a gente não consegue saber quem vem primeiro. Óbvio que o que vem primeiro é o estímulo, né? Estímulo de fora. Mas depois que isso está codificado como memória, ele fica como um pacote, e algumas memórias, inclusive, como DNA, que foi uma das últimas aulas que a gente deu ali. Elas viram informação de DNA e RNA. Então, é quem eu sou. Quem eu sou é as minhas memórias do corpo e mente. Como é que eu vou melhorar? Eu achei incrível essa aula aí, viu? Que você trouxe essa questão do DNA, do RNA, que acaba se transformando como dependendo do trauma, ele se transforma realmente ele afeta ali a genética, né? Porque dentro da microfisioterapia a gente trabalha, tem mapas que justamente a gente trabalha esses traumas que afetam essas estruturas. Então, uma coisa é você estar trabalhando aqui, né? Sabendo que você está atuando sobre essa estrutura, e outra coisa é você falar, caracas, tem um mundo além disso, tem mais pessoas olhando dessa forma para isso, e se eu conectar esse conhecimento que vem lá da neurociência, da neurociência comportamental com a fisioterapia, gente, que transformador será? Que transformador. Sabe, Lu, que eu acho que, infelizmente, a gente, hoje em dia, a área médica, a área da saúde, na verdade, incluindo a minha área, a gente é uma área em muitos países, o Brasil é um deles, prescritiva. A gente foi ensinado a prescrever doença, no caso da psicologia, prescrever doença, né? Prescrever, ver o que a pessoa tem de errado, e eu entendo isso, porque a gente, de alguma maneira, ainda precisa ter essa prescrição, esse diagnóstico. Só que eu acho que a gente foi treinado tanto para prescrever que a gente esqueceu de olhar para a pessoa como um todo, e não foi ensinado a entender que essa pessoa funciona e tem um histórico e
e os meios de tratamento têm que ser outros, que a gente foi desensinado a prevenir. Então, eu acredito que hoje, se a gente tivesse uma fundação de educação, de tratamento parental, tudo dentro de casa, na escola, até os 7, 8 anos de idade, bem, com saúde mental, a gente não precisaria, minha profissão não precisaria existir. Precisaria, para poucos casos, aí sim prescritivo, para genética que foi mais forte na psicopatologia, né? Então, e aí sim seria prescritivo. Mas é que hoje em dia tá tudo. E a tua também não precisaria existir. Não, não. Muitos quadros. Tem um trabalho que é da doutora Eleanor Luzes. Ela tem um projeto lindo, se chama Ciência do Início da Vida. E o projeto dela, ela é uma psiquiatra, após de doutorado dela. Então, com mais de 5.000 referências bibliográficas, é super bem embasado. E o que ela busca, Fran? Justamente trazer essa uma nova espécie, que é o Homo sapiens frater. Porque aí sim, se você amparar esses pais, se trouxesse, amparar essas crianças até os 7 anos de idade, gente, você vai ter outros adultos. Nível de hospitais, níveis de presídio vão diminuir muito. Como Fala seria? dela. Oi? Essa é a tese dela? Não Essa é conheço. a tese dela. Então, ela busca técnicas, né, de... Bom, ela entra para renascimento, leitura biológica, aí ela vai... Mas para justamente isso, trazer consciência dessa importância. Biologicamente, esse cérebro, essa criança precisa de amparo, precisa... O que a gente vê muito, né, Fran, nesse desenvolvimento cerebral, nessa maturação, o quanto precisa de segurança e afeto, o quanto a gente precisa olhar para a nossa história, curar as nossas feridas, para poder é, dar um outro ambiente para esse filho, né, que vai crescer ali. Então, como seria se nós soubéssemos os que sabemos hoje na nossa infância, né, se fôssemos criados num ambiente mais seguro? Gente, não é da doença. E aí, Lu, quando a gente volta também à questão do estresse, é muito interessante e isso vai ser um dos focos minha de fala do projeto Neuropsi que eu tô fazendo, porque eu tenho ficado assustada de profissionais da minha área mesmo falando quanto que uma criança precisa ser estressada para que ela crie resiliência. E isso é o tipo de coisa que eu acho que a gente usar uma meia-verdade, porque é óbvio que a gente precisa ter experiências de estresse para lidar com estresse, é assim que a gente aprende. Mas de que maneira a gente usa essas pessoas estão usando essa informação hoje? Para estressar crianças, né? E aí, quando eu falo, as pessoas falam, Franciele, da onde? Mas quando eu falo que a gente tem um mundo que está tentando fazer a gente achar que ter criança é horrível e que a criança precisa ser disciplinada à força, a gente tem essa mensagem em todos os lugares, só que a gente já viveu isso. Nossa saúde mental tá horrível, dos nossos pais tá pior ainda, dos nossos avós também tá ruim, então a gente já tem esses dados, né? De que, e temos os dados aí. E aí quando eu comecei a pesquisar essa questão da quantidade de estresse, do como a gente recebe esse estresse, influencia o nosso organismo, na nossa saúde mental e física, foi muito por isso. Porque na minha experiência de vida, de trabalho, não era assim, né? Quanto mais estresse gerado, mais a pessoa fica estressada. E eu via isso nas empresas, naqueles grupos, quanto mais estresse, mais as pessoas ficam estressadas. Eles não se tornavam mais resilientes. E não era porque eles tinham tido uma infância de frufru. Muitas vezes era o contrário, né? Era porque eles não aprenderam a regular, só aprenderam a se estressar. Aprende a se estressar, não aprende a regular, o que adianta, né? E aí, quando essa linha de pesquisa dessa pesquisadora começou a vir, eu falei, ai, que bom, então, para que a gente consiga entender que existe um meio termo de a gente entender que o mundo hoje é muito mais estressante do que o mundo antigamente, que existe um estresse que não existia, social, tudo antes não tinha, era sobrevivência. Né? Hoje a gente tem isso de estresse social que antes não tinha. E que não necessariamente você vai conseguir aprender a lidar com isso. A gente teria que mudar outras circunstâncias, a gente teria que mudar o modus operandi do mundo. Primeiro, a gente tem que ter essa consciência, né? Não é só, sabe, aí, Lu, vai aprender a lidar com o seu estresse. Porque vai te dar muito mais estresse que você aprendeu a lidar, do que seu corpo consegue, o que é o que a gente chama de trauma biologicamente. É quando o corpo e tua mente receberam mais do que eles conseguiam lidar. Independente
da idade, né? E quanto mais Sim. novo, pior. Pior é. Pior é. E aí você vai causando cisões, né? Cisões biológicas, cisões, diferença de estrutura emocional, mental, porque foi muito estresse e meu corpo e minha mente não conseguiram lidar. Então a gente tem que olhar para isso tudo e entender que não é só aprender a se acalmar. Às vezes não tem nada a ver com aprender a se acalmar. Às vezes tem a ver com você entender tua história de vida, com você conseguir fazer com que teu corpo tenha uma resposta diferente. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que ela é muito respeitada, que é a Lisa Barrett. E eu conheci ela, conversei com ela. Ela é muito sensacional. E uma das coisas que ela fala assim, olha, uma das melhores... E ela é psicóloga, neuropsicóloga. Ela fala assim, uma das melhores coisas para curar o trauma é movimento. Trauma de estresse, é dança, é movimento, é exercício que tira o teu corpo daquele circuito da onde o trauma corporal veio, porque para muitas pessoas vai ser fácil. Então, até porque, né, Fran, assim, ó, a gente a profissão não precisava existir. não, e até porque, assim, ó, nova medicina germânica que trabalha essa parte da biologia e que olha para isso, o eixo corpo, mente e biologia, a gente sabe que diante de um trauma, quanto maior for o isolamento, quanto mais isolamento a pessoa vivenciar esse trauma, e a isolamento a gente pior, maior é a massa desse conflito. Então, pandemia, né? Essa experiência. Então o movimento, sim, ele vai liberar toda essa estrutura que reage no primeiro momento tensionando, é corpo, né? Todo trauma, toda situação de estresse no primeiro momento é o corpo mesmo que você acaba tensionando. E é só a gente ver, eu faço isso com os meus pacientes, faço com os alunos também, né? Quando a gente faça um movimento de tensão, como se você estivesse sendo assaltado. O nosso corpo ele já tem até uma programação de como que ele vai se mexer para aquele processo, né? Antes mesmo de chegar a informação de qual é a emoção, o que está acontecendo, o corpo já reagiu. Isso. E olha que a gente não está nem falando de um processo inflamatório, né? Porque aí a gente tem essa terceira questão que a gente precisa entender, que muitas vezes a pessoa não melhora porque ela tá com o intestino inflamado. Sim. Porque ela não produz o que precisa, ela não produz serotonina, ela não produz endorfina, ela não produz nada para que ela consiga regular dor, emoção, nada. Então, aí a gente é outro tratamento que ela precisa ser encaminhada. E aí aqueles tratamentos que às vezes a gente tenta, a pessoa não reage, né? A nenhuma forma. Porque se você olhar para o estresse, se você olhar para o estresse crônico, né? Ele vai acabar consumindo tudo que você tem de parte dos teus suplementos, dos seus nutrientes. Sim. E aí é muito curioso, né? Porque eu sempre faço essa visão. Eu falo para o paciente assim: essa tua dificuldade que você tem de botar limite e sentir que estão invadindo o teu espaço, você mesmo cria quando você não coloca limite para aquilo que você está colocando para dentro do seu corpo. Uhum. Então, muda as tuas escolhas no teu dia a dia, que isso vai atingir lá a tua percepção cognitiva, você vai começar a se posicionar melhor diante do meio. Está muito interligado. Tu tá com uma desbiose, tem impostor aí nesse intestino. Por que tem impostor mais maléfico? Aonde na sua vida você vive uma relação tóxica que invade o teu espaço? Porque o teu corpo, ele tá mostrando isso. Uhum. É muito incrível, né? Ser humano é uma máquina divina. Tem um psiquiatra, que é o Dr. Daniel Amen, e ele traz, eu sempre trago as pesquisas deles para vocês, e tem algo que ele fala que eu tenho falado muito, que é assim, a melhor maneira de você saber se você está com saúde física e mental é se o seu cérebro está, se o seu cérebro está saudável, você é uma pessoa física e mentalmente saudável. E ele faz isso com ressonância magnética em atividade, né, do SPECT. Então, e é exatamente isso que a gente faz no PNP, esse entendimento de que através dos comportamentos, das dores, daquilo que não cura, daquilo que não sai, mesmo com todos os tratamentos, a pessoa continua no mesmo lugar. Ou como é que a gente sabe, através das escolhas que a pessoa tem de vida hoje, a gente consegue saber se ela está saudável física e emocionalmente. Por quê? Porque um cérebro saudável faz escolhas saudáveis. Né?
E um cérebro que não tá. E uma pessoa que não tá fazendo escolhas saudáveis, se é culpa dela, o cérebro dela tá Uhum, inflamado, tá? Ou tá, não tá funcionando do jeito que deveria, né? Ou tem trauma emocional, ou tem trauma físico, muitas vezes um trauma de batida, né? É uma uhum, interessante, né? Que não funcionou direito, ou às vezes a falta de vitamina, que esse cérebro não está conseguindo funcionar de tal maneira que essa pessoa consiga ter autonomia uhum, para fazer escolhas. E aí, alguns pacientes a gente vai conseguir que ele tenha força de vontade para fazer escolhas, para mudar, outros não tem, uhum. porque tá mais forte. Aí a gente vai ter É que. mais profundo, né? É mais profundo. É. Precisa buscar uma outra forma de acessar aquilo que você vem. É, Para conseguir chegar, né? Talvez. adianta, né, Lu? Oi? Só que fazer isso apontando o dente, o dedo O para o dedo. paciente. Não, não. Não resolve. É amparando mesmo. Porque não tem de outra forma, né? Eu costumo dizer também para os profissionais, até, né? Porque eu via muito uma queixa, ai, eles não nos amparam. Eu me sinto muito desamparada, falta acolhimento, né? E depois que eu fui trabalhar, fui fazer o trabalho ali com vocês, eu vi que dentro da psicologia também, né? Você precisa. Eu vi as meninas falando, a gente não podia acolher o paciente, era para conversar o paciente lá e a gente aqui. E a fisioterapia, Fran, nesse sentido, a gente tem um diferencial, porque diante dos piores diagnósticos, a gente tem que trazer o melhor diagnóstico para o paciente sempre. Vem cá, levanta, olha diferente, vai por aqui. É. E vocês têm o toque, né, Lu? É, O que é toque do importante, que a gente né? tem Que é super sobre a importante. questão do toque e a regulação emocional, né? O quanto é importante esse toque para o corpo se sentir seguro para conseguir modificar. Então, tem isso também, Eu né? estava lendo. Eu tirei as férias agora, falei, não vou mexer em nada, mas eu não consigo não mexer em nada voltado a estudo, né? Então, eu peguei o livro da Márcia Tozin, de criação neurocompatível. Falei, deixa eu dar uma lida. Então, estava justamente. O começo do livro fala justamente sobre um trabalho lá dos macaquinhos que estressavam e para ver quem é que eles corriam, né? Se era buscar se era aquele padrão de nutrição ou se era aquele de acolhimento, de se sentir protegido. E eles corriam para onde eles tinham proteção, e onde nesse... Então o toque, ele é importante, faz parte do nosso fundamental. E eu acho que muitas vezes o paciente que está no consultório psicológico, a gente não pode realmente, não posso ficar tocando, abraçando, beijando Sim, o paciente, até porque não. Tem algumas. Óbvio, se ele está mal, vou acolher. Chorou, sim, né? Muitas vezes posso pegar na mão para fazer uma técnica com ele, mas não é uma profissão do toque, né? Da é. psicologia, nem alguma da medicina. Agora a fisioterapia é. E eu acho que isso é uma coisa tão importante, né? Porque é nesse toque, muitas vezes, que ele vai. E você toca para mexer, inclusive, aquilo que tá com dor. Uhum. Tá aquele padrão que foi, de alguma maneira, traumatizado, né? Do Para corpo. desestagnar aquela tensão toda que está ali, né? Para botar fluir, para trazer energia, para trazer sangue, para trazer mobilidade. E se você começa a entender que ao você fazer esse processo, esse movimento, você já está mexendo com todos os processos emocionais, porque está, alguns devem chorar, eu imagino, né, Lu? Você está ali, e não é um choro de dor, muitas vezes você está. Ele está mexendo com o processo ali traumático, emocional, tudo, né? É. Então Tem muitos É é muito louco, né, Fran? Porque tem muitos pacientes que, que choram e falam: eu nem sei o porquê, doutora, não é tristeza, não é uma alegria, eu só preciso colocar isso, só soltar isso aqui. E, e são nesses processos que a gente vê aí aquela virada de chave incrível, né? Então, Fran, eu vejo realmente que é a união que faz a força mesmo, como elo de uma corrente. Que o PNP possa realmente chegar a todos os demais profissionais da área de saúde. Esse conhecimento que você traz para nós não vou te dizer que ele tem, não vou te dizer que é libertador, porque claro, a gente já conhece tudo isso, né? Eu já trabalho com isso, né?
sempre tive isso na minha formação, sempre tive esses conceitos na minha formação. Mas você ter essa visão desse cérebro, desse funcionamento, do comportamento, das conexões, isso é desamparo. Né, do desamparo, o cérebro vai trazer formas de anestesia. Se essa dor estiver vinculado com um desamparo, ela vai melhorar se você tratar, regular essa emoção. Se não for, claro, tem outras áreas de dor. Então, esse entendimento maior sobre o cérebro, para aqueles profissionais, né? Tem alguns que já entram dentro da fisioterapia e vão estudar mesmo neurociência, neurologia e se aprofundam mais. Mas para aqueles que não e que precisam na verdade, precisar todo mundo precisa, ele é um excelente suporte. É muito bacana a gente poder ter essa visão desse funcionamento, sabe? Concordo contigo que, claro, que a nossa medicina ela é separatista e precisa para você ter a especialidade, mas a gente precisaria ter um pouquinho de conhecimento. Sim, também acho. Você sabe, Lu, agora eu lembrei que teve um dos encontros do PNP, tinha uma personal trainer, ela era formada em educação física e ela entrou. Eu nem conhecia ela, fiquei conhecendo ela no Entre Nós e Para Nós. E ela eu tenho que chamar ela aqui. A gente tem que lembrar o nome dela e chamar ela aqui. Ela deu um depoimento que ela é personal e ela sempre entendia que enquanto ela estava ali fazendo o personal, primeiro que muita gente desistia, mesmo do personal, né? Mas não era porque desistia do personal, porque desistia de si, daquele processo, né? E muitas pessoas, quando estavam fazendo, ela sabia que a pessoa tinha capacidade física para fazer, mas a pessoa não conseguia fazer. Sabe? Uhum. E ela, por isso, ela entrou no PNP. Olha! E aí ela começou, enquanto as pessoas fazem, ir trabalhando. Mas isso aí não está conseguindo por causa disso. Olha isso, olha isso, olha isso. E as pessoas começaram a permanecer e ter mais resultado físico, porque ela foi contextualizando para as pessoas que você nunca ia imaginar que alguém ia fazer isso, né? Então, assim, ela só foi ajudando as pessoas a terem mais autonomia e entender que não é porque ela não tem capacidade física ou não é porque ela não tem capacidade de seguir um processo, são outras coisas que ela podia fazer. Então, é justamente isso. É como se você desse a mão. Você quer atravessar essa rua e não está conseguindo, eu vou te dar a mão. É esse amparo. Então, o PNP na minha vida trouxe isso. Esse amparo. Aí, esse entendimento. Então é por isso. Vira uma chavinha. E aí você consegue, o paciente, ele permanece. Ele retorna, porque ele sabe, ele entende. Ele sabe que faz parte do processo. Que isso é só uma reação, que ele não é assim. Sim. E que ele pode criar, que a gente pode criar que ele pode criar uma outra realidade, né? Nós somos só apoio, que ele pode criar uma outra realidade. Lu, temos que ir nos despedindo, mas enquanto você fala, eu penso que temos muito trabalho pela frente, porque hoje em dia, até é chato quando eu falo isso, né? Mas hoje em dia o que vende mais é um conteúdo de fragmento, onde a pessoa se culpabilize e você não consegue porque não quer, então eu vou te ensinar como fazer. Infelizmente, é um distanciamento. É ainda como o mundo opera na grande maioria das coisas. Então, a gente que traz essa visão de acolhimento, de corregulação biológica, a gente tem mais trabalho. Tem, né? Porque não é um caminho de portas abertas, né? É um caminho diferente, né? De não portas abertas, mas a gente precisa construir isso cada vez mais, né? A gente precisa de pessoas cada vez mais com esse entendimento para que a gente tenha essa coragem de construindo esse processo aí, né? Independente da área da saúde e da própria educação também. Sim. Precisa mudar. Sim, precisa mudar todos os contextos, na verdade, em todos os contextos, né, Fran? Seguimos firme aí, né? Eu tô contigo lá no PNP. O pessoal meus colegas, eu digo para eles, levei a Simone para fazer a formação contigo, foi transformador para Simone também. E eu acho que agrega demais, bem como você comentou com esse trabalho da personal. Esse entendimento faz com que você consiga persuadir o paciente a ele permanecer nessa busca de mudança. Ele seguir ele mesmo. A ele seguir ele mesmo, justamente. Questão da saúde.
não gera autonomia, a gente não tá fazendo o trabalho certo, Uhum. É. né? Esse é meu propósito, viu, Fran? Então eu tô contigo aí, hashtag curar o mundo, né? A gente vamos trazer consciência para as pessoas, para elas deixarem de ser refém das suas próprias histórias e criarem uma nova Isso, realidade, né? De muito mais seja no autonomia. corpo. É, Ô, isso Lu, mesmo. olha Hã? o hashtag, seja no corpo, seja na mente. Olha, vou anotar. Seja no corpo, seja na mente. Né? Ótimo. Não, você é inspiração pura, né, Fran? Você, Não perde você, uma! Que ótimo. ô, Lu, deixa teu Adorei. contato, pedir. Tá. Falo aqui, Fala aí, o teu contato do Instagram, que eu acho que é por onde as pessoas vão falar. louise.bresolim, tá? Esse ano eu quero ver se eu movimento mais a minha página. Faz parte de um projeto que eu venho fazendo, uma mentoria. Comigo. Contigo, né, Fran? Como recusar esse convite? Não, no way. Então é luiz.bresolim, eu atendo aqui em Curitiba, atendo em Cascavel. Esse ano eu estou com um projeto para começar com alguns atendimentos online, das técnicas que são possíveis de se trabalhar via online. E estou à disposição de todos, eu agradeço imensamente essa oportunidade. E é isso, desejo um excelente dia para todos. Para você também, Lu. Um excelente dia, obrigada. Pessoal, obrigada. Então, hoje reiniciamos aqui o Neurocafé com a Lu. Lu, brigadão, viu? Tchau, Beijo. pessoal, e até semana que vem. Nem sei mais. Eu vou voltar essa semana ainda, mas. Mas o Neurocafé eu volto semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.